Você é um empreendedor ou você é um empresário? Qual a diferença entre o empreendedor e o empresário e a sua importância para os negócios? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Antes de continuar, por favor, deixe o seu like no vídeo porque é muito importante para nós. Então, qual a diferença entre o empreendedor e o empresário? Vamos começar pegando o empreendedor. O empreendedor é alguém que identifica uma oportunidade no mercado e desenvolve um negócio em torno dessa oportunidade. Ou seja, é alguém que vê um problema e gera uma solução a esse problema através da criação de um produto ou serviço. Geralmente são os homens da ideia, porque são eles que têm a ideia central do negócio, que começam um negócio pequeno, que enxergaram um problema. São também os homens da visão, porque quando se tem a ideia, você precisa saber para onde queres levar agora essa ideia, essa solução criada ou gerada. E são ainda normalmente homens muito criativos e muito inovadores. Por isso que sempre que você vê questões de inovação, estão atrelados a empreendedores, desde Thomas Edison com a lâmpada, por exemplo, a Steve Jobs com a Apple. Então está sempre atrelado ali ao empreendedor. Então estamos a falar, como já fiz menção aqui, de homens como Thomas Edison, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, tantos outros que existem mundo afora. Então normalmente, para sintetizar isso, o empreendedor é esse indivíduo que enxerga um problema no mercado e gera uma solução a esse problema através da criação de um produto ou serviço. Será que é o seu caso? Você viu um problema no mercado e criaste uma ideia para resolver esse problema, e essa ideia é um produto ou um serviço que vai ser rentável, escalável para si e para outros? Se é isso, então você se enquadra aqui na fasquia do empreendedor. Como já fiz menção, alguns traços comuns dos empreendedores incluem a criatividade e inovação, porque são sempre pessoas muito criativas e muito inovadoras. Ou seja, não tem como você ser empreendedor se você não for uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora. Também os empreendedores são pessoas com uma alta capacidade de identificar oportunidades no mercado. Onde você não está a ver nada, aí chega o empreendedor e enxerga uma oportunidade. Claro que isso não é geral. Muitas das vezes tem a ver com nichos e segmentos. Por isso que vai ter um empreendedor num ramo e um outro empreendedor no outro ramo. E quando o empreendedor de um ramo chega e mostra para um outro uma certa oportunidade, o outro pode falar, esse loucura aí não tem nada. Então, não significa que o empreendedor é o cara que vai ver oportunidade de negócio em todos os segmentos. Uma outra qualidade ou característica dos empreendedores é que são pessoas totalmente dispostas para correr riscos. Talvez esse é o grande ponto comum entre os empreendedores, porque empreender em si significa correr riscos. Se você quer ser empreendedor, você tem que entender e aceitar de que vai ter que viver num mundo constante de riscos. Por quê? Porque empreendedores correm riscos. São pessoas que abraçam o risco, que vivem sobre constante risco. É como se tivessem prazer no risco. Alguém que eu conheço muito bem, mas pronto, deixamos isso para outro momento. Também, empreendedores são pessoas persistentes e resilientes diante do obstáculo. Por que isso é tão importante? Porque o empreendedor ele sofre muitas quedas, muitos desafios. Então, por isso tem que ser uma pessoa resiliente e persistente. Outra vez, se você quer ser empreendedor e não é persistente e não é resiliente, ou vai fazer outra coisa, ou comece a exercitar resiliência e persistência, porque pelas quedas que você vai ter, pelos desafios que você vai enfrentar, você vai precisar de muita paciência e muita resiliência. Estude qualquer empreendedor da história e perceberás que foram homens e mulheres persistentes e resilientes que correram muitos riscos, talvez não tão criativos, talvez não tão inovadores, mas foram persistentes, resilientes, correram altos riscos e também viram oportunidade de negócio onde muitos não viram. Um exemplo é o caso da McDonald's, em que o que é conhecido como o grande empreendedor da McDonald's é alguém que nem sequer é o fundador da McDonald's, mas viu uma oportunidade a partir do negócio de outra pessoa e foi resiliente e foi persistente e correu muitos riscos. Já o empresário é alguém que opera e administra um negócio já estabelecido. O empresário é um indivíduo que busca pela minimização dos custos
e maximização dos lucros. Essa aqui é basicamente a base da gestão. Minimizar os custos e maximizar os lucros. O empresário também é um indivíduo que deve se preocupar ou que se preocupa com a gestão do pessoal, questões de controle de custos ou a área financeira, o marketing, as vendas, coisas que o empreendedor, via regra, não olha muito. Então o empresário é o cara mais técnico, o cara que bota a mão no negócio, né? E como fiz menção, ele administra um negócio já estabelecido, ou, por assim dizer, uma empresa. Alguns traços comuns de empresários é que eles devem ter uma habilidade de gestão e organização, ou seja, o empresário deve ser um indivíduo que entende de gestão, porque, em suma, o empresário é nada mais nada menos do que um gestor. Por isso, para se entender de gestão, precisa ser um indivíduo que entende de organização e deve também ter capacidade de tomar decisões estratégicas. Agora vemos mais ou menos o que é um empresário, o que é um empreendedor. Agora, quando é que você é um empresário e quando é que você é um empreendedor? Se o negócio ainda está na fase da ideia, na garagem, na sala, se você ainda não legalizou a empresa, você é apenas um empreendedor, ou um pambaleiro, ou um micheiro, escolhe. Mas esse é o ponto. Enquanto você não legalizou o negócio, do ponto de vista prático é isso, você não passa de simplesmente um empreendedor. A partir do momento que você legaliza o negócio, querendo você ou não, você se transforma num empresário, porque o ponto é, o empresário é o indivíduo que tem empresa. Então, se você tem uma empresa, entenda ou aceita que você é um empresário. Agora, se você acha que eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, ou eu quero começar um negócio, mas não quero ser o empresário, não quero ser o gestor, então o melhor é você passar isso para uma outra pessoa. E aqui, empreendedores, onde muitos empreendedores erram. Vê que Angola é dos países que mais empreendem no mundo. Mas Angola também é dos países com a maior taxa de mortalidade de empresas, principalmente pequenas e médias empresas do mundo. Por quê? Porque o erro reside exatamente aqui. A maior parte dos empreendedores angolanos não sabem fazer e não conseguem fazer a transição do empreendedor para o empresário. Quando legalizam o negócio, eles não se comportam como empresários, querem gerir os negócios como se fossem ainda empreendedores. Então, como eu fiz menção, muitas pequenas empresas falem em tão pouco tempo porque os empreendedores não sabem fazer essa transição. Simplesmente isso. Legalizam o negócio e continuam a operar como empreendedores e esquecem de olhar para o lado empresarial. Como eu já disse, se você não quer tocar o negócio, se você não quer ser o gestor, se você não quer ser o empresário, chame outra pessoa. Como fizeram Larry Page e Sergey Brin do Google. Quando eles estavam na fase de desenvolvimento do Google, uma das coisas que eles fizeram foi colocar Eric Schmidt como CEO da empresa. Os dois se concentraram mais na parte empreendedora, enquanto Eric Schmidt se concentrou mais na parte empresarial. Então, é só ver a empresa que o Google se tornou. Claro, hoje Larry Page, Sergey Brin já têm mais conhecimento como empresários, tanto que já atuam como empresários em outras empresas e na empresa mãe do Google, que é a Alphabet. Então, se você tem uma empresa, você é um empresário. Não importa o nível da empresa, seja pequena, média, grande empresa, você é um empresário. Aceita, assuma, diga mesmo, eu sou um empresário, porque o empresário é o indivíduo que tem empresa. E você pode ser sim um empresário e empreendedor ao mesmo tempo. Homens que eu já citei aqui como Steve Jobs, como Elon Musk, como Jeff Bezos, são homens que levaram muito bem essas duas vertentes. A vertente empreendedor e a vertente empresário. Então esse é o chamado. Se você é empreendedor e legalizou o negócio, você agora é chamado a se comportar como empresário, a procurar aptidões e qualificações de empresários, a saber gerir o negócio. Bom, essa é a diferença entre empreendedor e empresário que nós trouxemos aqui para esse vídeo. Então, diz aí nos comentários em que estágio você está. Você está apenas na fase da ideia, né? Na fase mais empreendedora, ou você já passou para a fase empresarial? E se você já passou para a fase empresarial, como é que está a ser a sua experiência? Está sendo fácil tocar o negócio? Está sendo mais difícil? Prefere ficar só como empreendedor, como empresário? Conta aí
nos comentários e lembre sempre de fazer poupança e investimento.